Dentro da indústria automotiva, existem soluções tecnológicas que beiram a genialidade. No episódio de hoje de DPN, vamos falar do princípio de funcionamento dos injetores Common Rail. Você gosta de tecnologia automotiva? Está no canal certo, da paixão ao negócio. Ok, estamos aqui agora com o conteúdo pronto para nosso tema, que como estava falando na intro, ele tem um lado de genialidade da indústria automotiva com relação ao princípio de funcionamento dos injetores Common Rail. Como sempre, a gente vai estar baseado no conteúdo que foi publicado na coluna lá da revista O Mecânico. Estou colocando para vocês aqui na tela para ter ideia de quando foi isso, edição 363, agosto, bem recente, agosto de 2024, páginas 54 a 60. Como eu sempre digo, esse material está de graça para download, vocês entrando lá no site omecanico.com.br, vão buscar as revistas já lançadas e podem fazer download de todos esses materiais. Muito bem, vamos iniciar que o conteúdo... eu acho que é bem legal esse conteúdo aqui do funcionamento do injetor Common Rail. Para isso, eu queria primeiro contextualizar um pouco alguns componentes importantes que têm a ver com o circuito de alta pressão do sistema Common Rail, e aí sim, logo a gente mergulha nesse princípio de funcionamento do injetor. Então vejam aqui, estou compartilhando em tela os principais componentes que têm a ver com o circuito de alta pressão. Então, com o número 1 aqui estamos vendo bomba de alta pressão, no exemplo desse motor aqui, uma bomba moderna, uma CP4 da Bosch, que gera alta pressão e envia para esse rail de alta pressão, e daí vem o nome Common Rail, é um rail que é comum a todos os cilindros, a todos os injetores, então é o rail em comum, o Common Rail, que tem um papel muito importante, que nem sempre é comentado, são várias funções que tem o rail. Primeiro que nada, o sistema Common Rail também vocês podem ver em alguns manuais que é chamado de sistema de injeção modulada. Por que injeção modulada? Porque a diferença dos sistemas anteriores, mecânicos, convencionais, onde nós tínhamos diferentes tipos de bombas de injeção mecânicas, mas ao final todas tinham algum tipo de elemento gerador de pressão que gerava a sua máxima pressão e enviava essa pressão para o injetor tem mola, vence a mola e injeta. Mas o ponto que eu quero chegar é que trabalhava com uma pressão única. Era o que esse elemento ou esses elementos conseguiam gerar, e a partir dessa pressão era uma única alternativa de pressão de injeção. Ok? A diferença desses sistemas convencionais, o Common Rail pode modular, pode e faz isso. Ora, pode estar trabalhando com 400 bar, com 500, 700, 900, 1800, 2500, obviamente que vai depender da geração da família do sistema Common Rail, mas deu para entender que o mesmo sistema, quando vocês podem pegar a informação técnica e diz, olha, esse sistema trabalha com 1800 bar, seria até 1800 bar, mas vai trabalhar com uma gama diferente de pressões, porque essa pressão será modulada para cada uma das situações de funcionamento do motor, quase sempre ou sempre dependendo da carga solicitada para esse motor, vai variando a pressão de trabalho. Então essa é uma função número 1 do rail, é ser o local onde vai modular e que mais? Acumular. Ele é um acumulador de pressão. Aí está essa pressão modulada, acumulada, disponível para cada um dos injetores. E outra função importantíssima do rail é que, por mais que seja um sistema moderno, o sistema Common Rail continua tendo elementos de bombeio dentro dessa bomba de injeção número 1, por exemplo, pode ser 1, 2, 3 elementos, dependendo do tipo de bomba, e toda vez que tem um elemento de bombeio, eu vou ter picos de pressão. Então, no momento que eu tenho um rail como acumulador, ele funciona também muito bem como amortecedor de pressões. E isso é legal porque eu vou ter
uma pressão estável, modulada, mas estável, sem tantos picos de pressão, a diferença do que eu tinha nos sistemas convencionais. Ok, com o número 3, aí sim vemos os injetores, que vamos entrar daqui a pouco em profundidade, e com o número 4, a ECU, a eletrônica de controle, a central de controle eletrônico do motor, que vai ter na parte de alta pressão, basicamente vai controlar os atuadores, como os injetores são atuadores, ou também outro atuador importantíssimo é a válvula reguladora de pressão, que a gente já viu em vídeos anteriores. Podem procurar dentro do canal que temos vídeo específico para a válvula tipo DRV, tipo MPROP, tem vídeos específicos dessa regulagem da alta pressão do sistema Common Rail, e aqui também, obviamente, chega a informação em todos os sensores, como o sensor de pressão do rail e tudo mais. Mas é importante entender esse conceito. O Common Rail é um sistema de injeção modulada. E a partir disso, olha só, também o que é interessante levar em consideração. A partir do surgimento do sistema Common Rail, a eletrônica tem mais de uma variável para controlar. A diferença do que nós tínhamos com um sistema convencional, que, como eu falei, gera uma única pressão, injeta sempre a mesma pressão. Aqui nós podemos variar tanto a pressão de injeção, porque, como falamos, é modulada, e também o tempo que vai estar injetando, o que seria o tempo de injeção. Se eu vario o tempo que injeta o injetor, vai injetar mais ou menos quantidade. E se eu vario também a pressão que ele injeta, também vou variar a quantidade de injeção. Então eu tenho duas variáveis importantíssimas para fazer funcionar o motor. E isso dá uma tremenda precisão da quantidade de combustível a ser injetado. Por isso que ele tem essa versatilidade tão grande. Quando chegou o Common Rail aos motores disso mudaram por completo, né? Até tem outro vídeo falando disso, né? Da história do Common Rail, aí fala bastante de tudo que mudou no motor a partir do Common Rail. Mas muito bem, vamos ao tema de hoje, que é o injetor de Common Rail, como que ele funciona. E para isso, vejam aqui na tela a figura número 2, nós vamos entrar nos detalhes dos componentes internos, toda essa parte funcional desde a perspectiva hidráulica, mecânica e eletrônica. Tudo isso acontece no mesmo lugar, no mesmo injetor. Então, vamos começar primeiro a analisar um pouco o circuito hidráulico. E para isso, vejam aqui, tem circuito de pressão, está na cor vermelha, circuito de retorno amarelo. Ok? Bom, muito bem. Vamos seguir um pouco aqui o caminho da alta pressão. Aquela alta pressão que está chegando do rail, tá? Seja 400, 800, 900, enfim, como falamos. A pressão disponível em cada um dos momentos ou situações de funcionamento do motor entra por aqui. Isso aqui é um raccord de conexão. Aqui também costuma ter o filtro bastante também aqui, mas ok. Vejam só que tem mais de um caminho que pode seguir o combustível, que vai seguir o combustível, que vai ser preenchido por esse combustível com alta pressão, a mesma pressão que está no rail. Por um lado, ele vai preencher aqui uma parte superior do injetor, que vocês estão vendo aqui, vem com o número 2. Esse número 2 está mostrando aqui câmara superior. Tá? Mas se seguimos esse circuito vermelho aqui para baixo também, que está mostrando aqui também um local onde se acumula combustível, tudo ao redor também da própria válvula de injeção, do próprio bico de injeção, está com o número 1 aqui, câmara inferior. Quer dizer, entre o combustível a alta pressão se divide em dois locais, basicamente, uma câmara inferior e uma câmara superior. Ok, se eu estou com 800 bar, vou ter 800 bar lá nessa câmara superior aqui e 800 bar aqui nessa parte inferior do injetor também, do bico injetor. Perfeito, acho que isso é fácil de entender. Ok, podemos dizer então que essas duas câmaras, esses dois volumes de combustível à pressão estão em um equilíbrio hidráulico. Por quê? Porque eu tenho basicamente dois recintos onde eu tenho combustível com alta pressão
a parte de cima, parte de baixo, e os dois estão com a mesma pressão, portanto, está um equilíbrio hidráulico. Só que em todo esse conjunto que vocês estão vendo aqui, vejam, essa haste que está aqui mostrada com o número 6 é a haste da válvula de injeção, da própria, é um componente metálico, o próprio número 7 aqui, que é uma mola, e a própria agulha de injeção, que está aqui com o número 8, ampliado aqui embaixo, mas é esse componente aqui. Todo esse conjunto metálico, ele está na parte superior com uma pressão que está empurrando ele para baixo, na parte inferior com uma pressão que está empurrando ele para cima, a câmara superior e a câmara inferior, mas tenho aqui, como vocês viram e acabei de mencionar, uma mola, que é o número 7, que está exercendo uma força, uma tensão mecânica para segurar essa válvula de injeção, ou essa agulha de injeção, para ser mais preciso, no seu assento e está fechado. Perfeito? Acho que isso dá para entender. Tá? Agora, enquanto eu tenho essa câmara superior e essa câmara inferior em um equilíbrio de pressões, o conjunto mecânico formado por todos esses elementos que acabei de mencionar, ele não se mexe, ele não se desloca para lugar nenhum. Estão os dois equilíbrios hidráulicos, superior e inferior, e uma mola que quebra esse equilíbrio hidráulico e acaba fazendo uma força um pouco mais para baixo, então não permite que essa agulha que está aqui se levante de seu assento. Perfeito? Então aí vem uma sacada genial. Por quê? Porque vamos pensar uma coisa. Como que funciona um injetor convencional, vamos dizer assim, um injetor de gasolina? O injetor de gasolina tem a sua bobina, que aqui também nós temos, a bobina de ativação que está vendo aqui com o número 5. Nós sabemos que quando temos uma bobina, alimentamos eletricamente, gera um campo magnético, o campo magnético faz uma atração de um elemento mecânico, ferromagnético, e se mexe, né? Perfeito. Um injetor de gasolina funciona assim. Tem uma bobina, essa bobina gera uma atração magnética para uma válvula, essa válvula tem uma pequena mola em cima, vence a pressão da mola, levanta, injeta, corta a ativação elétrica, a mola volta para seu local, a agulha de injeção. Perfeito? Simples, nós sabemos que funciona assim, mas há uma pequena diferença, né? Porque, veja só, no motor a gasolina nós trabalhamos basicamente 3 bar e meio, injeção direta um pouco mais, 150, 200 bar, perfeito, ok, mas aqui nós estamos falando que estamos trabalhando com pressões sempre bastante acima dos 1000 bar, 1400, 1500, 1800, 2500 bar, então aí que vem o tema. Imagina que eu tenho que ter uma mola que está segurando uma agulha de injeção como essa que está aqui, para que uma pressão de mais de 1000 bar não levante essa agulha. Quanto que seria a tensão dessa mola? Gigante. Beleza, mas não é o problema da mola em si. Dá para fazer uma mola com muita pressão, vamos dizer assim. O que é muito difícil de fazer é uma bobina que gera um campo magnético de tal magnitude capaz de vencer essa mola que está segurando 1000 bar. Então, assim, não dá para acionar um injetor de Common Rail a partir de uma atração magnética diretamente para a agulha de injeção, porque seria tão grande o campo magnético necessário que essa bobina do injetor seria gigante, então teria um problema construtivo. Onde que vamos colocar esse injetor? Vai ser muito grande. Então, aqui vem a sacada do funcionamento dos injetores Common Rail. Veja só, voltamos ao que estava explicando. Uma câmara superior e uma câmara inferior em equilíbrio hidráulico. Então, mas basta quebrar esse equilíbrio hidráulico, e principalmente falando da câmara superior, para quê? Para que a câmara inferior, ou seja, que a pressão que eu tenho do lado de baixo seja superior à pressão do lado de cima, e a partir daí sim poder ter um movimento dessa agulha.
É exatamente assim que funciona. Então vejam só aqui, essa imagem que vocês estão vendo aqui ao lado é uma imagem ampliada desse conjunto. Não falamos ainda desse conjunto superior do injetor. Chegamos até falar da câmara superior, mas nós dissemos o que tem daqui para cima? Olha, daqui para cima vocês estão vendo aqui com o número 3, nós temos essa válvula interna que é conhecida também como o inducido. Por que inducido? Porque é uma válvulinha metálica aqui que vai ser induzida, que vai ser atraída pelo campo magnético gerado pela bobina número 5, que está aqui. E vejam só que embaixo dessa válvula interna há uma pequena esfera, uma pequeníssima esfera, e aqui nós temos uma espécie de plato, né, que é parte dessa válvula superior, e essa esfera está obturando um pequeno orifício, muito pequeno. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Quando essa bobina de ativação recebe seu pulso elétrico vindo da ECU, que aliás é feito por uma descarga capacitiva, vamos analisar um pouco isso depois, vai gerar um movimento, vai ser atraída essa válvula, esse induzido aqui, vai fazer um pequeníssimo movimento, e vai permitir que essa esfera levante seu assento e a partir dessa câmara superior aqui vai provocar um vazamento. Esse vazamento vai para retorno, por isso está aqui tudo da cor amarela, tudo que vocês estão vendo aqui está da cor amarela. Tá? Então vai gerar um pequeno retorno, tá? E portanto vai cair drasticamente a pressão da câmara superior. Caindo a pressão da câmara superior, eu vou fazer um exemplo hipotético para que vocês entendam. Imagina que estávamos trabalhando com 800 bar nesse momento. Vem uma ativação, foi atraído esse induzido, a esfera levantou de seu assento, liberou um orifício muito pequeno, para vocês terem uma ideia, esse orifício é de aproximadamente 0,2 de milímetro. Tá? Mas é o suficiente para gerar um vazamento da alta pressão aqui, ir para retorno, e aí esses 800 var que eu tinha aqui em cima não vão ser mais 800 var, tá? Vai praticamente para zero, ou ficará, sei lá, 40, 50 var. E, por outro lado, aqui embaixo, onde eu tenho a minha agulha de injeção, eu tenho os 800 bar, agora sim, empurrando a agulha para cima. Então, eu tinha 800 e 800, agora tem 800 embaixo e quase zero lá em cima. O que vai acontecer? Vai empurrar essa agulha para cima e vai injetar, como está mostrando aqui. Aqui está mostrando um exemplo, apenas um orifício, mas nós vamos ver que esses injetores têm 5, 6, 8 orifícios, mas aqui é simbólico. Levanta a agulha e acontece a injeção. Ou seja, para que aconteça a injeção num injetor Common-Rail, temos que provocar um desequilíbrio hidráulico. Esse desequilíbrio hidráulico vai permitir que a pressão inferior seja muito superior à da câmara superior e aí desloca a agulha, faz um pequeno curso, é tudo muito pequeno aqui, os movimentos são muito pequenos. Para que vocês tenham uma ideia, estava falando, esse orifício que essa esfera está obturando é de 0,2 de milímetro, a tolerância pequena, muito pequena. Esse curso aqui, quanto que vai se movimentar o induzido, é de aproximadamente 0,050 de milímetro, ou seja, 50 milésimas de milímetro é o curso dessa válvula aqui, desse induzido. Outra coisa importantíssima, as folgas internas, a tolerância. Vocês estão vendo que aqui temos a alta pressão, mas ela vai ter que estar tudo ao redor da agulha. Então, essa folga da agulha com relação ao corpo do injetor, ela é extremamente pequena, mais ou menos se trabalha com 0,02, 0,023, ou seja,
milésimas de milímetros e a tolerância é em microns, ou seja, é extremamente pequeno. Por quê? Porque se fosse uma folga muito grande, a quantidade, está vendo que aqui ao redor, entre a agulha, a haste e tudo, já aparece a cor amarela, porque é retorno. Se eu tenho uma folga muito grande desses componentes entre o próprio componente e o corpo do injetor, eu tenho uma fuga a retorno. Tá? Que é o que acontece também ao longo do tempo com desgaste. Se eu tenho uma folga aqui maior, se essa válvula não está obturando aqui, também vou ter uma maior fuga a retorno. Então, que aliás é uma das medições importantíssimas para fazer em um injetor de Cammon Rail, a quantidade de combustível que está indo a retorno em funcionamento. Saibam que todo injetor diesel tem que ter retorno, porque é o princípio funcional dele. Sem retorno, chega uma hora que ele trava mecanicamente e não funciona. Então, sempre tem que existir um retorno, mas existe uma medida, uma tolerância também da quantidade de retorno. Se tem um excesso de retorno, eu vou ter fuga de pressão aqui no injetor. Muito bem, então, essa é a forma que funciona um injetor de Cammon Rail com extrema precisão, gerando um desequilíbrio de pressões. Vamos ver agora, vou apresentar para vocês outra tela de como se combinam esses fenômenos elétricos, hidráulicos e mecânicos. Né? Para isso, vejam aqui, coloquei outra imagem. Estão vendo que esse injetor aqui parece diferente do anterior? Sim, porque aproveito para comentar que existem injetores que se utilizam em motores da linha leve, que seriam as picapes SUV, que geralmente são injetores que trabalham com 12 volts, e existem injetores para motores da linha pesada, que geralmente trabalham com 24 volts. Estão falando caminhões, e isso vai para frente também, motores de navio, aí vai aumentando o tamanho, mas são injetores geralmente famílias dedicadas à linha leve e famílias de injetores dedicadas à linha pesada. O exemplo que estamos aqui é um injetor da linha pesada, basicamente um injetor muito comum na família de motores Cummins. Vejam que, inclusive, a alta pressão, a alimentação desse injetor entra aqui pelo corpo e não na parte superior, senão na altura, mais ou menos no meio do injetor, mas seguimos a mesma nomenclatura que tínhamos no outro exemplo. Circuito de pressão em vermelho, circuito de retorno em amarelo, como vocês estão vendo aqui, sai retorno também do corpo por aqui. Perfeito? No injetor anterior, a entrada era aqui de pressão superior e o retorno sempre tem uma saída na parte superior na linha leve. É bastante comum isso. Ok, e obviamente que existem diferentes famílias e tipos de injetores. Aqui estamos só tentando trabalhar os princípios de funcionamento, assim como também estamos focados em injetores que nós chamamos de bobina, que atuam por uma bobina de ativação. Existem também os injetores piezoelétricos, mas aqui vamos focar bastante nos injetores indutivos, ou injetores de bobina popularmente conhecidos. Muito bem, então aqui vamos ter exatamente o mesmo que vimos no outro, a nossa agulha de injeção, a haste, o induzido, a esfera pequenininha aqui, a nossa bobina aqui na parte superior. Então vamos analisar o que nos propõe esse gráfico aqui ao lado. Eixo vertical, vocês estão vendo, está mostrando as pressões em bar, especificamente aqui quilobar. Então, se está mostrando aqui 1.6, quer dizer que são 1.600 bar nesse exemplo, nessa altura do gráfico. E a escala horizontal, como sempre, se refere ao tempo. Quanto que vale, quanto que dura todos esses fenômenos aqui em tempo. Então vai basicamente até 3 milissegundos ou microsegundos, como queiram chamar. Perfeito. Vamos começar analisando então de cima para baixo. Essa linha vermelha aqui está mostrando que seria o pulso de ativação do injetor, que é uma tensão na maioria dos sistemas
Common Rail trabalham com valores um pouco altos de ativação do injetor, 110, 115, 120 volts, vai variar também do tipo construtivo, que geralmente se trata de uma descarga capacitiva controlada pela ECU a partir de estágios de potência, ok? Mas se é uma descarga capacitiva, é que como você vem aqui, vem um sinal praticamente quadrado, tá? Começando aqui entre 0,5 a quase 2 milissegundos, então nós devemos ter aqui 1 milissegundo ponto 8, 1 milissegundo ponto 6, uma coisa assim, não interessa exatamente quanto dura, senão como acontece cada fenômeno. Agora, nós podemos ver a ativação elétrica a partir da tensão, ou como está mostrando aqui essa linha em verde aqui, na cor verde, a partir da corrente. Ou seja, isso aqui seria volts e isso aqui seria amperes, a intensidade, que é a corrente. E vejam só o que acontece. Nós vamos ter um pulso de ativação com uma corrente maior, que é conhecida como o boost. É a corrente para tirar agulha. Pensem que qual é o objetivo? Nós temos que fazer um movimento de agulha de injeção, né? E todos os componentes mecânicos, como todas essas coisas na vida, tendem ao repouso, tendem à inércia de ficar quieta. Ela quer ficar no lugar. Então, para dar uma acordada, é que se utiliza esse conceito na eletrônica do boost. É uma potência um pouco maior para tirar do repouso e depois manter, que é o que nós estamos vendo aqui. Então vai ter uma potência de ativação e depois uma corrente de ativação e depois uma corrente de manutenção, ok? E assim nós vamos ver isso a nível da tensão e da corrente. Só que esse efeito elétrico, esses fenômenos elétricos aqui, vão ter uma incidência direta no curso da válvula. Qual é o curso da válvula? Veja a setinha aqui. A válvula superior, o que nós chamamos o induzido. Essa válvula que vai se deslocar, se lembra? Centésimas de milímetro para permitir que aconteça um vazamento, uma fuga a retorno controlada para diminuir a pressão da câmara superior. Essa válvula superior vai ter um curso, e isso aqui é o comportamento do movimento dela, que como vocês veem, existe um pequeno, ou seja, está acontecendo tudo muito rápido isso, né? Mas desde o pulso elétrico até que a válvula efetivamente se mexe, passam algumas um período de tempo muito curto, mas não é imediato, porque a formação do próprio campo magnético é rápido, mas leva milésimas de segundo para acontecer. Beleza. E vejam o que acontece a nível da pressão, que é o que falamos aqui em cima. A seta está mostrando aqui como a pressão na câmara superior, que estava aqui, um exemplo, a 800, 900, 1200 bar, sofre, a partir do curso da agulha, uma queda. Se cai a pressão, da câmara superior, vejam o que acontece a continuação. O curso da agulha. Qual é o curso da agulha? A nossa agulha de injeção. Ela vai se deslocar, e aqui estamos vendo quanto ela se desloca em movimento, o que automaticamente causa o quê? Causa a injeção, que nós estamos vendo. Vejam que entre a ativação elétrica e realmente o real momento da injeção, há um pequeno retardo de tempo, porque nós temos que gerar o campo magnético, gerar o desequilíbrio hidráulico, e aí sim que aconteça a injeção. Claro que estamos falando de frações de segundo, estamos falando de praticamente meio milissegundo, tá? Metade de um milissegundo, é muito pouco, e isso obviamente que está sempre calculado pela injeção eletrônica. Por isso que muitos injetores têm o que nós sabemos é uma codificação. Por quê? Porque conforme o tempo de reação dele, que é o que estamos vendo aqui,
A ECU tem que saber, e por isso que se codifica. O injetor pode ser igualzinho, os dois virem de fábrica, o mesmo número de peça, mas vamos ver que muitos têm um código de codificação mesmo, diferentes, porque o tempo de reação deles é um pouquinho diferente. Geralmente isso tem a ver com a capacidade de reação de uma bobina, que são igualzinhas, mas a indutância já não é a mesma, a reactância de uma bobina não é a mesma, e isso é medido em fábrica e é marcado para que depois a própria ECU possa fazer os seus ajustes. Aqui estamos mostrando isso de uma forma extremamente simples, por mais que são vários fenômenos que acontecem ao mesmo tempo dentro de um injetor Cammon-Ray, mas pensem que isso aqui seria uma injeção que se conhece como injeção principal, mas os injetores Cammon-Ray, eles são tão rápidos na atuação e eles têm um controle tão preciso por parte da unidade de controle eletrônico, que vocês já devem ter ouvido falar que existe o fenômeno da pré-injeção, injeção principal e pós-injeção. Aí estaríamos falando que um injetor poderia fazer 3 injeções no mesmo curso, dentro do mesmo curso do pistão, antes de chegar no ponto morto superior, fez uma pré-injeção, começou a queimar a mistura, depois fez uma injeção principal, queimou uma maior quantidade de mistura e depois uma pós-injeção. Cada uma dessas injeções tem uma função, e eu falei 3, mas às vezes nós temos injetores que fazem 5 injeções, 5 injeções no mesmo curso do pistão. Tudo isso tem funções específicas para tirar o ruído do motor, para queimar, terminar de queimar qualquer gás não queimado completamente. Então é um ponto de emissões que se chama na pós-injeção, para fazer uma queima mais homogênea da mistura, vai fazendo isso de uma forma estratificada, mas tudo isso imagine que tem que ser muito rápido, muito rápido. No mesmo curso do pistão está fazendo mais de uma injeção, aqui estamos vendo só uma. Tá? Isso que é a maravilha do funcionamento do injetor Cammon-Ray, e era o que eu queria compartilhar nesse vídeo, nessa entrega aqui com vocês. Tudo é a partir da geração de um desequilíbrio hidráulico, mas muito bem controlado pela eletrônica, para que aconteça esse movimento mecânico da injeção. Espero que tenham gostado desse vídeo, e se vocês querem aprofundar mais sobre o fenômeno do funcionamento do injetor Cammon-Ray e tudo isso que estava comentando, a pré-injeção, injeção principal, é só colocar aqui nos comentários. Se vocês colocam aí que tem mais interesse em aprofundar nessa forma de funcionamento dos injetores Cammon-Ray, a gente faz mais conteúdo. Aguardo vocês no próximo vídeo.